Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A gente vai dar início à nossa correção de hoje no livro de Matemática 2, páginas 177 e 178. A primeira questão que diz o seguinte: em cada item, classifica as grandezas em diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. E aqui a gente tem o item A, onde aqui a gente tem a quantidade de ganhadores e a quantidade em reais do prêmio que cada um vai ganhar. Aqui nós temos que o primeiro ganhador, ele ganha 30 mil, o segundo ganhador 15 mil, o terceiro ganhador 10 mil, o quarto ganhador 7.500. Então, o que a gente pode perceber? À medida que aumentarmos aqui o número de ganhadores, iremos diminuir aqui a quantidade do prêmio. Então, essa grandeza, ela é inversamente proporcional. Vamos para o item B. No item B, aqui a gente tem a idade em anos e a altura em centímetros. 1 ano, 60 centímetros, 4 anos, 107 centímetros, 7 anos, 123 centímetros, 16 anos, 167 centímetros. Como é que a gente está trabalhando com a idade e a altura, gente? Essas grandezas, elas não podem ser proporcionais, nem diretamente proporcionais, nem inversamente proporcionais. Porque eu não posso dizer ou afirmar que todas as crianças com 1 ano terão uma certa altura X. E quando elas estiverem com 4 anos, elas terão uma outra certa altura X. Eu não posso afirmar, porque a altura ela varia de pessoas para pessoas. Então, uma grandeza não proporcional, tá? Então, vamos para o item C. Que eu tenho o tempo em horas e a distância percorrida em quilômetros. 5 horas eu percorro 475 quilômetros. 9 horas, 855 quilômetros. 12 horas, 1.140 quilômetros. Observe que eu estou aumentando a hora, e à medida que eu aumento a hora, os quilômetros também estão aumentando proporcionalmente. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. No item D, eu tenho aqui a quantidade de trabalhadores e a quantidade de horas. 2 horas eu terei que fazer com 24 trabalhadores. Se eu aumentar o número... 2 horas não, gente, só corrigindo. 2 trabalhadores realizarão o trabalho em 24 horas. 4 trabalhadores realizarão em 12 horas. 6 trabalhadores realizarão em 8 horas. Então, eu aumentando a quantidade de trabalhadores, eu reduzo a quantidade de horas. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ele vai mostrar, né, as representações geométricas que indicam grandezas relacionadas que a gente vai classificar em grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional. O primeiro gráfico é esse gráfico aqui, que representado por o gráfico 1, onde eu tenho a grandeza A e a grandeza B. E aqui eu tenho os pontos que vão fazer a linha, né, aqui a reta gráfica. Então, eu tenho a coordenada 1 e 3, 2 e 5, 4 e 9... E assim sucessivamente. Observe que essas grandezas elas não estão proporcionais, ó. 1 e 3, 2 e 5. Não há uma proporcionalidade aqui entre elas, 3 e 7. Então, essas grandezas elas serão não proporcionais. Já no gráfico B, eu tenho aqui, ó, uma curva ou uma semiparábola, né? Chamada uma curva ou uma semiparábola, onde esses são os tipos de gráfico que representam as grandezas inversamente proporcional. Então, eu tenho aqui os pontos que formam aqui essa curva. Eu tenho o par ordenado 8 e 10, depois eu tenho o par ordenado 5 e 16, depois eu tenho o par ordenado 4 e 20, depois eu tenho o par ordenado 2 e 40. Então, a gente pode perceber que à medida que eu vou aumentando a grandeza A, né, ó, eu estou diminuindo aqui a grandeza B, né? À medida que eu aumento a grandeza A, eu diminuo a grandeza B. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Aqui na questão 3, eu tenho o seguinte: Franciele foi à padaria para comprar presunto. Chegando lá, observou que o preço do quilograma do presunto era de R$ 9,40. As grandezas, quantidade de presunto e o valor a ser pago são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observe o seguinte, gente, ó.
Se eu aumentar a quantidade de quilogramas que eu irei comprar, eu vou aumentar a quantidade em reais que eu irei pagar. Se eu diminuir a quantidade de quilogramas, eu diminuo a quantidade em reais. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. No item B, que quantia Franciele deve pagar por 350 quilogramas? Então, o que ele disse? O preço do quilograma do presunto era de R$ 9,40. Então, vamos considerar, né, que a gente tem aí como grandeza a quantidade de presunto e o valor a ser pago, tá? E a gente já sabe que elas são grandezas diretamente proporcional, tá? Então, os valores, eles variam na mesma razão. Assim, consideramos que x como os possíveis valores para a grandeza da quantidade de presunto. Então, a quantidade de presunto a gente vai chamar de x. E y, a gente vai chamar os possíveis valores para ser pago, tá? Então, x é a quantidade que eu vou comprar em quilogramas e y é a quantidade que eu irei pagar em reais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade que eu vou pagar, que é y, e dividir pela quantidade de presuntos que eu vou comprar, que é x. E ela vai ser igual, né? A razão vai ser igual a 9,4, que é o preço, R$ 9,40, está para 1. Então, multiplicando essa grandeza aqui em cruz, né, ó, eu vou ter que o preço a ser pago vai ser R$ 9,40 vezes a quantidade de presuntos. Isso aqui, você já poderia até deduzir sozinho, né, porque você já sabe que para comprar 1 quilograma, você vai pagar R$ 9,40. Então, para comprar 2 quilogramas, você vai fazer 2 vezes o preço, que é R$ 9,40. Então, aqui, ó, a gente vai comprar 350 gramas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, substituir, onde tiver x, pela quantidade em gramas. Só que eu tô falando do preço em quilogramas. Então, para me substituir, primeiro eu vou ter que transformar a grama em quilogramas, tá? Então, eu vou pegar 350 gramas e transformar para quilogramas. Transformar de gramas para quilogramas é dividir por 100. Então, você vai voltar 1, 2, por 1.000. 3, tá? Então, por 1.000, tá, gente? Você vai voltar 3 casas. Então, vai ficar 0,035 quilogramas. Então, você vai colocar 9,40 vezes 0,35, que dá R$ 3,29. Então, por 350 gramas de presunto, a Franciele vai pagar R$ 3,29. Vamos para a questão 4. Quantas impressoras possuem certa quantidade de folhetos em 45 segundos? 4, tá, gente? Tô lendo bem, né, hoje? Ó, repetindo aqui, 4 impressoras produzem certa quantidade de folhetos em 45 segundos. 6 impressoras, como essa, produzem a mesma quantidade desses folhetos em quanto tempo? Então, vamos aqui, ó. Se 4 impressoras produzem em 45 segundos, se eu for imprimir, né, ou produzir essa mesma quantidade de folheto em 6 impressoras, então eu vou diminuir a quantidade de segundos que serão impressos, porque eu tenho mais impressora, então logo eu vou imprimir com mais facilidade, com mais rapidez. Então, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais impressoras eu tiver, em menos tempo eu vou fazer. Quanto menos impressoras eu tiver, em mais tempo eu irei fazer. Tá? Então, as grandezas aqui da impressora são inversamente proporcionais, tá? Então, eu vou dizer que x são os possíveis valores de grandeza com referente à quantidade e y vai representar o tempo. X vai ser a quantidade de impressoras e y é o tempo. Então, a quantidade de impressoras vezes a grandeza tempo, né? Eu tenho 4 impressoras e produzem em 45 segundos. Então, fica 4 vezes 45, que é igual a 180. E eu posso escrever da seguinte forma ainda. A grandeza y, que é a grandeza tempo, é igual a 180 dividido pela grandeza x, que é a quantidade de impressoras. Não é isso? Quantas impressoras eu tenho produzindo inicialmente? Eu tenho 4.
Tá? Então, em quanto tempo 4 impressoras produzem? Em 45 segundos cada, né? Então, 4 vezes 45 dá 180. Então, 6 impressoras vão levar quanto tempo? Só basta eu pegar 180 e dividir por 6, que dá 30 segundos. Portanto, 6 impressoras produzem a mesma quantidade desses folhetos em 30 segundos, ok? Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele diz o seguinte: o quadro apresenta a previsão de produção de energia elétrica em 2 usinas eólicas. Na usina B, quanto tempo é necessário para produzir 13.680 megawatts de energia elétrica? Então, aqui a gente tem a usina e aqui a gente tem a produção de energia por hora em megawatts. A usina A, 17.500 e a usina B, 3.800. E ele pergunta no item A, na usina B, quanto tempo é necessário para produzir 3.680 megawatts de energia elétrica. Então, o que a gente pode perceber? Que essas grandezas aqui, elas vão ser diretamente proporcional, ok? Ó, a gente vai usar como grandeza tempo a quantidade de energia produzida, a gente vai representar por x e por y, tá? Então, de x a gente vai dizer que é a grandeza tempo e y vai ser a quantidade de energia produzida, tá? Então, o que a gente vai fazer? A quantidade de energia produzida dividido pelo tempo, tá? Então, eu tenho 3.800, que é a produção por hora, que vai estar para 1, tá? Multiplicando aqui em cruz, eu tenho que y é igual a 3.800x. E agora a gente vai substituir. Onde tiver y, eu vou substituir por 13.680, que é a quantidade de megawatts que eu quero produzir. Então, vai ficar substituindo 3.680 igual a 3.800x. Aí, x vai ser igual a 3.680 dividido para 3.800. X é igual a 3,6 horas. Só que aqui tá em números decimais. Vamos transformar? Então, aqui, decompondo, fica 3 horas e 0,6 horas. 0,6 horas, transformando para minutos, né? Dá 36 minutos. Então, fica 3 horas e 36 minutos, ok? Então, desse modo, serão necessários 3 horas e 36 minutos para produzir 13.680 megawatts na usina B. No item B, ele pergunta se você considera importante produzir energia elétrica em usinas eólicas, né, através de outros meios que não são os convencionais que a gente utiliza. Então, sim, gente, é importante, porque a energia eólica, ela é uma energia, né, renovável, uma energia limpa e ela está disponível em várias regiões. Então, é super importante essa fonte de energia extra, diferente das usinas hidrelétricas. Tchau, meus amores!